Olá, meus amigos. Quero pedir licença a vocês que gostam do meu canal por alguma razão, a vocês que têm respeitado e escutado com carinho as coisas que eu tenho para dizer. Quero pedir licença a vocês e falar agora com você que é uma pessoa que tem a seguinte mentalidade, que se uma instituição faz bem, a gente pode jogar para debaixo do tapete as coisas que essa instituição faz de mal. Se você é o tipo de pessoa que acredita que se o teu marido te dá de tudo, né? Você tem uma vida financeira confortável com ele, ele tem o direito de te bater, ou te maltratar, te abusar. Porque afinal de contas, né, ele tem um lado bom, né? Ele provê, né, tão bem pra você, então você pode viver nesse relacionamento abusivo, porque isso tá tudo bem, né? Se você tem esse tipo de mentalidade, eu vou te dar uma sugestão com todo respeito e sinceridade. Não assista esse vídeo, porque não é pra você. Eu quero conversar com você que acredita em direitos humanos. Eu quero conversar com você que acredita em verdade, em honestidade. Eu quero conversar com você que tem a mente aberta e que sabe que a Igreja Mórmon, ela tem muitas coisas boas. Mas a grande maioria não tem noção do que acontece por trás dos bastidores. Eu quero falar com você que se sente incomodado com injustiça social, com abuso de poder, abuso de autoridade, discursos falsos. Sabe o que está acontecendo? É muito difícil quando você abraça uma instituição e uma crença por 35 anos da tua vida. E você começa a investigar e descobrir coisas que você não imaginava, e quanto mais você descobre, mais podridão tem para descobrir. Eu tô irritada, eu tô triste, eu tô indignada, e eu vou te explicar por quê. Se você achar isso sensacionalista, amigo, já desliga, já me esquece, me deixa, tá? Porque eu vou te falar o que tá acontecendo, como você reage a isso, problema teu. Me desculpa, gente, me desculpa se eu tô sendo grossa, mas eu tô cansada de escutar gente falando, ah, mas isso não acontece só na igreja, ah, mas isso... Eu sou mãe e avó. Se um filho meu, uma filha minha ou meu neto tivessem passado por algo semelhante a isso que a gente vai conversar a respeito hoje, ah, amigo, eu desço do salto, ah, eu me transformo, eu viro uma leoa sem noção do perigo. Se eu tiver que pular no pescoço, eu vou pular. Então eu exijo respeito com relação a este assunto. Se você tá de boa com isso, fica na tua. Lembra do que nós conversamos? Me dá o teu silêncio, que esse é o melhor presente que você pode dar a mim, à sociedade e aos teus filhos e netos que ainda virão, ou que já existem. Presta atenção numa coisa. Desculpa, como eu disse, eu tô muito irritada, mas eu preciso falar com você sobre isso agora, porque senão eu não vou conseguir dormir. É 00:28 agora aqui, tá? Eu acabei de chegar do trabalho e eu falei, se eu não falar sobre isso hoje... Desculpa. Se eu não falar sobre isso antes de dormir, eu não vou conseguir dormir. Eu comentei com vocês no vídeo anterior sobre um ex-bispo mormon chamado Sam Young. Ele iniciou um movimento aqui chamado LDS Children Protection, se eu não me engano, ou seja, proteção a crianças SUD. Quando ele fala crianças, ele está se referindo a menores de idade, menores de 18 anos, tá? E ele iniciou um projeto em que ele fez uma petição e ele pediu, a intenção dele, a meta dele era reunir 10 mil assinaturas para que ele pudesse apresentar legalmente à igreja um documento exigindo que a igreja pare com a prática de bispos entrevistarem menores de idade dentro de uma sala fechada. Que ninguém tem noção do que está acontecendo lá dentro. E ele faz perguntas sobre a pureza sexual, a conduta sexual daquele menor de idade. Presta atenção. Ah, mas isso não acontece aqui, Vânia. Não, isso é bobagem. É, né? Eu já falei pra você que na minha estaca, uma garota de 13 anos teve relação sexual com o bispo dela.
A igreja, claro que saiu impune, afinal de contas ele é um homem de Deus, né? Ai, claro, ele é um homem santo. É claro que a culpa foi da menina. Bom, Sam Young, ele até agora já conseguiu reunir 15 mil assinaturas. A meta dele era 10 mil. Agora ele conseguiu reunir 15 mil assinaturas. Eu vou deixar para você um link do website dele. Eu não sei se é o website ou o Facebook, mas eu vou deixar o link para você. Algumas pessoas, alguns membros da igreja vieram como é que fala? Tiveram a coragem de mandar para ele as histórias delas por escrito. Histórias de abuso sexual dentro da igreja. Isso é só a ponta do iceberg. Só a ponta, tá? E eu só consegui escutar a entrevista de uma das meninas, das mulheres, né? Hoje ela é uma mulher, mas ela tinha 8 anos de idade. Quando ela foi abusada sexualmente por um professor da primária, né? Eu só consegui escutar a história dela e eu comecei a chorar igual criança porque eu imaginei uma filha minha passando por isso. Olha a tua responsabilidade como pai ou como mãe. Presta atenção aqui. Aí, se você não tá gostando do meu tom, não me assiste, me perdoa, mas eu sou um ser humano e, acima de tudo, eu sou mãe e avó. Aí, pronto, aí estragou tudo, né? Porque eu me coloco no lugar... Eu me imagino nessa situação como mãe de uma criança que foi abusada sexualmente por um homem de Deus. Tá, presta atenção aqui. Eu tô me perdendo toda, mas eu vou só desabafar com vocês. A proposta de Sam Young é que a igreja pare com essa prática, que tire dos líderes, principalmente dos bispos, o direito de entrevistar menores de idade sobre a pureza sexual deles, a conduta sexual, sem contar que quando você comete um pecado sexual e você vai lá confessar para o bispo, alguns deles pedem detalhes do que aconteceu, querem saber a cor da roupa íntima que a moça estava usando, a mulher estava usando, querem saber se houve orgasmo, querem saber detalhes mórbidos daquele ato sexual ilícito. Isso é abusivo. Isso é abusivo, não existe outro termo. Ali é um homem conversando com você. A sugestão do Sam Young nessa petição é a seguinte, que se um jovem, um menor de idade, for querer conversar com o bispo sobre algo, alguma experiência que ele teve, ou que ele está se sentindo mal, porque ele quebrou a lei da castidade, ou ele fez alguma coisa que vai contra os padrões mormons, né? Mas ele não quer que os pais dele saibam, ele quer confessar e conversar com o bispo. A ideia de Sam Young é a seguinte, esse menor de idade vai pedir que qualquer pessoa, qualquer adulto da confiança dele esteja presente nessa conversa, alguém que ele confie, para que isso jamais aconteça. Por conta disso, porque Sam Young está tentando proteger os menores de idade SUD contra o abuso de poder da liderança mormon sobre a vida dos membros e principalmente menores de idade, que são indefesos, né? E vem aquele homem como um deus. Por conta disso, o Sam Young foi chamado para entrevista. O presidente da SACA falou para ele parar com isso, porque senão ele vai ser excomungado da igreja. Porque o que ele está pedindo é um absurdo. Ele está sendo ameaçado de excomunhão. Ele já recebeu ligações ameaçando a segurança física dele, tá? É com isso que você está mexendo, tá? É com essa igreja que você se compromete. É essa igreja que você sobe no púlpito e testifica que é a única verdadeira e viva sobre a face da terra. Essa moça da qual eu falei para vocês, que eu escutei a entrevista hoje, no podcast, ela foi entrevistada por Natasha Halford Parker. Ela é uma sexóloga, terapeuta sexóloga, mormon progressista, eu diria. Na noite que ela foi batizada, num dia, né, ela disse que já começou a ser abusada na primária pelo professor da primária dela, que a esposa estava junto, mas ele sempre que ele podia, ele tocava nela impropriamente. Ela disse que ela foi lembrando dessas coisas bem mais tarde na vida dela.
Aos 8 anos de idade, ela foi para entrevista com o bispo para ser batizada, e o bispo fez perguntas de ordem de natureza sexual para ela. Ela não tinha a menor ideia do que ele estava falando, uma criança de 8 anos de idade, né? Ele queria saber se ela se masturbava, se ela tocava no corpo dela, né, abaixo da cintura e tudo mais, né? Ele foi bem nojento, bem inescrupuloso, né? Mas ele é um homem de Deus, né? Você tem que honrar, respeitar, né? Pois é. Ele tocou nela impropriamente durante aquela entrevista. Naquela noite, ela foi batizada naquele dia e à noite ela foi dormir na casa da amiguinha dela, que era filha do professor da primária dela. E ele chamou ela para uma conversa. Ele disse que agora ela era, como ela havia se batizado, ela agora era responsável pelas escolhas dela, ela era capaz de fazer as próprias escolhas e ela tinha que saber guardar segredos, ela tinha que entender que o que acontecia entre os dois era algo bom, algo de Deus, mas que era algo tão sagrado que ela não podia contar para ninguém, porque se ela contasse para ninguém, se ela contasse para alguém, ela ia ser castigada. Ele teve relação sexual com ela disse que pela primeira vez ela sentiu muita dor. Ela disse que se lembra ela deitada na cama, chorando muito, com muita dor, em posição assim fetal, né? Ela disse que se lembra dele sentado ao lado da cama agora, depois de terem terminado o ato sexual, ele sentado do lado dela, ao lado da cama, e explicando para ela o quanto aquilo era sagrado e o quanto ela tinha que manter segredo, porque coisas sagradas a gente não fala para ninguém. Ela disse que isso continuou acontecendo entre eles até os 10 anos de idade dela. Tô tentando me segurar aqui porque eu não quero explodir de novo, né? Ela disse que tinha vergonha de contar porque ela tinha medo, né? Afinal de contas aquilo era sagrado, né? Ela tinha que fazer tudo bem. Ela disse que aos 10 anos de idade ele parou porque ela começou a menstruar, então ele provavelmente teve medo de engravidá-la e daí ele parou. E aí ela disse que aquelas lembranças se apagaram da memória dela. Você precisa entender, mãe, pai, presta atenção no que eu vou te falar aqui. É de mãe para mãe que eu tô falando, de mãe para pai, tá? Presta atenção no que eu vou te falar. Um filho teu que passa por uma coisa dessas, ele ou ela não vai chegar em casa, muito provavelmente não vai chegar em casa e te contar o que aconteceu. Porque eles não entendem, eles acham que aquilo é normal, ou eles têm vergonha porque eles se sentem sujos, eles pensam, então, mas a culpa é minha, eu que deixei, eu devia ter gritado, eu devia ter lutado, porque o presidente da igreja, Spencer W. Kimball, naquele livro incrível chamado O Milagre do Perdão, ele fala que uma moça, é melhor ela dar a vida, ela lutar até morrer, é melhor ela fazer isso do que ela ser violentada sexualmente. Essa é a mensagem que as crianças, que os jovens escutam na igreja a vida deles inteira. Eu fui uma delas. Eu escutei isso minha vida inteira lá. Eles não vão te contar. Ou eles não vão entender a gravidade daquilo, ou eles não vão considerar abuso, ou eles vão achar que aquilo é normal. Vai ter uma confusão no cérebro delas incrível, dependendo da idade delas. Se for adolescente ou jovem, vai pensar, eu não vou falar nada porque vou ser humilhada, eu vou ser chamado a arrependimento, e vão dizer que eu devia ter lutado, que eu devia ter evitado isso, que a culpa foi minha. Uma bandeira vermelha aqui para você. Caso você tenha filhos que nasceram no convênio, e é óbvio que aqueles homens são todos chamados por Deus e você entrega teus filhos nas mãos deles para eles serem entrevistados a portas fechadas, né? Se você tem um filho adolescente se machucando, se autoflagelando por alguma razão, com problemas de depressão e você não sabe de onde vem, vale a pena levar num especialista para ver o que está acontecendo. Talvez ele tenha sido abusado sexualmente e você nem sonhe com isso. Volto já.